Muito bom. Melhor assim para ouvir? Está melhor? Ouvindo melhor? Então vamos lá. O assunto de batismo, então a gente vai falar do que é batismo, de pedobatismo e de aspersão, imersionismo, falar um pouco sobre o modo de batismo. Então, transitar aí nessas três questões, tá bom? Por que a gente, presbiteriano, principalmente os dois assuntos mais polêmicos. O primeiro assunto, o batismo em si, não tem diferença nenhuma com relação... Tem diferença, mas não tem diferença naquilo que ele é para a gente como sacramento, com relação aos outros irmãos pentecostais ou de outras igrejas mais históricas, né, como a Batista, a Congregacional, mesmo irmãos aí que são imersionistas. E depois falar aí sim dois assuntos que são mais polêmicos, porque não são todas as igrejas que batizam as crianças e principalmente não são as igrejas que todas que fazem por aspersão. Então, quem conseguiu assistir o vídeo a aula do reverendo Leandro Lima? O professor lá do seminário. Você assistiu? Eu assisti. Legal. Achei bem no começo. No começo, quando teve a apresentação, a última apresentação dos irmãos recém-chegados na igreja, aí você havia falado um pouco, né, para nós, né, que éramos iniciantes ali na igreja, a respeito, né? Teve uma pregação lá em Mateus 3, lá, que você pregou, e ali ficou um monte de dúvida ainda na nossa mente, ainda com relação ao batismo infantil. Então, ontem, depois que eu assisti ontem, a minha mente, assim, parece que abriu mais a mente e teve uma coerência bíblica que me deixou bem, bem feliz, né? Pelo fato da exposição ali da palavra de Deus, ali o irmão mostrando ali, e aquilo ali me convenceu mediante a palavra de Deus, tudo o batismo infantil, né? A forma, e também a forma de batismo, né? Com aspersão. A maneira ali que o irmão expôs ali deixou bem claro mesmo que tudo leva a crer que era dessa forma mesmo o batismo, né? Uma purificação, que era um meio de purificação, né? Achei bem interessante. Muito bom. Alguém mais conseguiu assistir? Não? Eu consegui, pastor. E aí, Giovana, gostou? Entendeu? Eu sei que você já, como você disse, o Davi e o Guilherme falou que você brincou, a gente já teve lá no Breve Catecismo. Aí ela falou assim, você não entendeu a brincadeira, mas eu achei que ela estava falando sério. Mas você já... Você entendeu mais, Giovana? Eu achei as coisas que ele falou lá fazem muito sentido e também eu lembrei de algumas coisas que a gente falou na aula do Breve Catecismo também. Então tá bom. Muito bem. Irmãos, eu sei que a aula dele é uma aula grande, eu deixei uma aula longa, né? Geralmente eu coloco lá meia hora, 40 minutos, mas essa é uma aula grande, então assim, podem assistindo. Vão assistindo aí amanhã, quinta-feira, sexta, sábado, faça por pedaços, porque aí você vai entendendo mais, acho que vai ficar melhor. Soma-se a aula, entendeu? Muito bem, vamos lá. Deixa eu apresentar aqui. E o batismo, nesse texto de Mateus 28, o batismo, ele é um meio de graça, ele é um sacramento. Então, ele é um meio que Deus instituiu na igreja para que obter graça.
Não só isso, mas confirmação na entrada da família da aliança e também um tipo, né, uma demonstração do selo de Deus em nós, guardando-nos para o dia da redenção. Então, nós temos alguns aspectos. Jesus diz aos seus discípulos, lá em Mateus 28:19, ide, ensinai todas as nações, batizando-a em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, você tem aqui um imperativo para fazer o batismo, né? A decorrência do andar e de anunciar a Cristo entre as nações, a demonstração pública é o batismo. Então, a gente vê a ordem, né? Tantas ordens, mas eu pensei esse versículo aqui só para a gente iniciar a conversa, que ele é uma ordem, uma ordenança de Cristo Jesus. Então, tal como a ceia, na noite em que foi traído, tomou o pão, partiu e disse, esse é meu, né, corpo que é dado em favor de vós, esse é meu sangue, né, derramado, tomai, comei, tomai, bebei, fazer isso em memória de mim. Então, são os dois sacramentos instituídos pelo próprio Senhor Jesus. Os dois únicos, anota. Todo presbítero, geralmente os presbíteros, quando vão conversar com vocês lá, gostam de fazer essa pergunta: quais são os sacramentos da igreja? Os dois sacramentos da igreja é batismo e Santa Ceia. Então, hoje nós vamos falar do batismo, depois nós vamos falar da Santa Ceia. Vamos lá. Então, vamos começar. Batismo como sacramento. Vamos pensar, então, como sacramento. Deixa eu só atender o telefone e falar para a Tatiana atender. Só um minutinho. Tatiana, atende aqui que é o Douglas. Oi, Douglas. Oi, Jorge. Joia. Ô, Douglas, eu tô numa aula aqui, eu vou passar para a Tatiana. Aí ela quer conversar contigo, peraí. Você já falou com ele? Não, já falei, eu dei o telefone do Ricardo para a Viviane. O Ricardo para fazer com o pai dela. Então, vamos lá. Então, o batismo como sacramento. Vamos pensar um pouquinho o que é sacramento. Vamos lá. A palavra sacramento, ela procede do latim sacramentum, significa sinal. Um sinal, né? Quando você está vendo uma luz muito forte em algum lugar, aquilo é um sinal. Quando você está vendo um selo numa carta, aquilo é um sinal. Quando se você olhar uma cicatriz de uma pessoa, é um sinal, é uma marca que a pessoa tem. Ou pode ser também entendido como penhor. Penhor é algo que está sendo garantido, é algo usado para garantir, é o penhor, garante alguma coisa. Os nossos adolescentes todos aqui na aula vão aprender uma coisa que acontecia, não sei se acontece ainda, mas acontecia muito. Às vezes uma pessoa queria um dinheiro num banco e ela não tinha o que dar de garantia. Então ela pegava, às vezes, uma coisa preciosa, por exemplo, essa aliança, ela é de ouro, então ela tem um certo valor, né? Em aliança de casamento. Então ela ia lá e pegava um brinco de ouro, um anel, né, brilhante de ouro e levava. Aí você tinha lá uma pessoa que avaliava o valor daquela peça e falava, vamos pensar, aquela peça valia R$3.000 e a pessoa queria 2.000 de empréstimo. E aí ela penhorava o anel dela, que valia 3.000. Ela dava o anel como garantia, a pessoa pegava o anel, guardava no cofre do banco e emprestava os 2.000. Determinava lá o tempo para pagar. Se a pessoa não pagasse, o banco retia o bem como forma de pagamento. Isso se chamava penhorar, para colocar em penhor aquela joia. Ela é a garantia do pagamento. Então, guarda isso. Se você está anotando, guarda isso. O batismo, ele é um sinal ou um penhor para nós. Vai ficar mais claro aqui no decorrer da nossa conversa. O batismo, aliás, né, essa forma de sacramento era utilizado nas antigas negociações comerciais como forma de garantia de que o total pagamento do negócio seria feito
de forma completa, né? Todo efetuado. Por exemplo, o camarada iria viajar, ele dava um sinal de que ele pagaria tudo. Ainda se usa essa ideia de dar um sinal quando você vai comprar alguma coisa. Por exemplo, se você for trocar, fazer um guarda-roupa, lá no Móveis Planejados, vai lá na loja de Móveis Planejados, você desenha um guarda-roupa, aí o dono da loja fala assim, ó, você tem que deixar um sinal. O que é o sinal? É a garantia de que você vai resgatar o produto. Vamos pensar que esse guarda-roupa custa R$1.000 planejado. Aí você vai lá e deixa. O cara fala, quanto de sinal? Tem que deixar R$300. Você dá R$300. Você não levou, nem começou a fazer a peça ainda. Nem começou a fazer o guarda-roupa. Mas aquilo é o sinal. Baba Bowie. Entendeu? Hoje em Baba dia, Bowie. é o equivalente Baba Bowie. ao sinal dado a uma negociação, até uma hipoteca, mas é mais ou menos isso que eu falo. Baba Bowie. Baba Bowie. Sacramento, a ideia Baba de Bowie. sacramento, batismo Baba como Bowie. sacramento, Baba Bowie. né? Não batismo Baba como sacramento, Bowie. a ideia de Baba sacramento é Bowie. usada também Baba como Bowie. forma de relacionamento Baba pessoal, Baba como Bowie. certa promessa Baba feita Bowie. de um relacionamento vocacional. Vou explicar isso, ó. Isto era relacionado com o penhor, que podia ser um anel dado como garantia de um negócio. É certo que o elemento físico estava sempre acompanhando o voto. Desta forma, a conhecida transcrição, né, de um bom teólogo chamado Agostinho de Hipona, ele diz que o sacramento é o sinal visível de uma graça invisível. É o sinal visível de uma graça invisível. Bom, vou voltar lá que a gente trouxe. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que sempre quando a gente está pensando em sacramento, tem algo que está sendo dado como sinal, como penhor, como garantia. Como eu te disse, pode ser o anel, pode ser os R$300 para comprar o guarda-roupa, pode ser, por exemplo, antes, quando se fazia viagens comerciais, e aí havia uma comitiva, um grupo de pessoas que representavam um rei, por exemplo, eles levavam uma carta em nome do rei lá na onde eles estavam indo representar o rei. Aquela carta era selada, usava-se um selo, colocava ali que era o selo real, só o rei tinha aquele selo, e aquele selo demonstrava que era um sinal de que aquele grupo era o grupo do rei, que representava o rei, era o grupo oficial do rei. Entenderam? Então, a gente só está falando sobre sacramento. Então, eu estou falando que batismo é um sacramento. Aí você fala e pensa, o que é sacramento? Sacramento é um sinal, é um penhor, é uma demonstração de algo. Tá bom? Beleza? Preciso que vocês me falem aqui comigo, tá? Alguém está com dúvida? Eu preciso Beleza. andar. Então, tá bom. Beleza. Vamos lá. Beleza. Quem falou assim? Como vocês paulistas dizem, beleza. Vamos lá. Vamos transpor isso para a palavra de Deus. Desde o Antigo Testamento, havia manifestações visíveis da graça de Deus para com seu povo. Quer ver? Até de Abraão, antes de Abraão, só para entender. Quando Deus fez uma aliança com Noé, ele deu um sinal visível. Qual foi o sinal visível que Deus deu para Noé? A pomba. O arco-íris, o arco, né? O arco virado para cima. O que aquele sinal está garantindo? Ele é garantia do quê na história de Noé? Que Deus nunca mais iria destruir a terra por meio do dilúvio de água. Essa é a garantia. Todas as vezes que a gente olha para o arco-íris, a garantia que Deus não iria mais destruir a terra. Aquele é o sinal, aquele é a marca da aliança, o sinal da aliança que Deus fez com Noé, e que Noé é o representante, naquele caso, daquela aliança de todos nós, né? Muito bem. Mas pensando em Abraão,
Abraão tinha um sinal, ou um penhor, do pacto, da aliança que Deus fez com Abraão. Lá em Gênesis 17, 10 e 11, Moisés conta assim para a gente, ó, esta é a minha aliança, que guardarei entre mim e vós, e a tua descendência. Ó, e a tua descendência. Deus estava fazendo uma aliança com Abraão e com a descendência de Abraão. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do prepúcio desse homem, desse menininho, desse homem ou do menino, né? Depende da idade que ele tiver. Será isso por sinal da aliança entre mim e vós. De modo prático, para a gente entender o que é isso. Que marca é essa? Pegava lá o aparelho reprodutor masculino do homem, do menino de 8 dias de idade, ou já, por exemplo, Abraão já era velho, os seus servos todos eram velhos, vai lá e corta o prepúcio, aquela pele que cobre ali o órgão reprodutor masculino. Aquilo é cortado e há sangue naquilo. Né? E a circuncisão, ela é algo com sangue, tal como é a crucificação. A circuncisão, ela prefigura a crucificação, derrama sangue. Então é cortado. Aquele é o sinal. Então Deus fez um sinal para marcar a aliança dele com Abraão e escolheu que fosse isso. Então todo homem deveria ser circuncidado ao 8º dia, tá bom? Então essa é a marca aí. Você pode usar a palavra pacto ou aliança. Então, a partir de agora, deixa eu só falar para vocês fazerem conexões. Todas as vezes que você ouvir na Bíblia, você tem 3 palavras que são sinônimos na Bíblia: aliança, pacto e testamento. Por isso que a gente fala que é o Antigo Testamento, ou a Antiga Aliança, ou o Antigo Pacto, e o Novo Testamento, a Nova Aliança, o Novo Pacto. Okay? Então, o termo é igual. Então, quando você olhar, você vai pensar, Deus tem um pacto com o povo dele, Deus tem um testamento com o povo dele, Deus tem uma aliança, que a gente não usa, a gente só usa testamento para se referir ao conjunto de livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento, mas faz referência à Antiga Aliança e à Nova Aliança, tá bom? Bom, eu vou dar muitas informações. Se você não entender alguma coisa, não brisa, hein, molecada? Para e me fala. Ó, não entendi. Porque é muita coisa. Vamos lá. Na aliança de Deus, na aliança que Deus estabeleceu com Abraão, o Senhor deu um sinal visível para mostrar um acordo estabelecido entre as duas partes. Então, Deus foi lá e fez um acordo com Abraão. O acordo com Abraão é o seguinte, ó, a parte divina, a parte de Deus, iria se responsabilizar com a posse daquele futuro povo, ou seja, vocês são meus. Deus fez um pacto para que os descendentes de Abraão fossem o seu povo. Deus seria o Senhor maior da nação de Israel. Os israelitas são os descendentes de Abraão. Enquanto Abraão e os seus descendentes estariam carregados de adorarem a seu Deus, com amor e devoção. Essa é a aliança. Então, aliás, esse é o resumo da aliança, né? Esse é o resumo da aliança. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Eu só estou falando... Sim, sim. Eu só estou falando que Deus fez um pacto, uma aliança com o povo dele, e este pacto, essa aliança, esse testamento, foi de um acordo entre que Deus seria o Deus da nação de Israel, e a nação de Israel seria posse de Deus. Vocês são meus. Ah, mas tudo é de Deus, mas é meu de modo particular. É um relacionamento íntimo com Deus. Essa é a ideia. E o povo, caberia ao povo adorar a Deus e devotar a Ele, dar a Ele todo o amor
e toda devoção. Ok? Vamos lá. Vamos caminhando aí. Devemos entender bem o ritual, o que acontece nesse pacto aí, nessa aliança, como o corte da aliança. Quando os meninos eram cortados lá, os homens eram cortados do seu prepúcio, daquela pele do órgão reprodutor masculino, do pênis do homem, do menininho, os filhos dos crentes, os descendentes de Abraão, seriam, após a circuncisão, separados dos filhos dos descrentes. Quer ver um exemplo claro disso? Quando Davi vai lutar com o gigante Golias, o filisteu Golias, quando ele chega para lutar, a referência que ele faz a Golias, ele chama Golias de incircunciso filisteu. É uma marca que se tem daqueles que não amam, não adoram, não creem em Deus. Ele diz que esse incircunciso filisteu afronta o exército do Deus vivo. Davi fala assim, chama ele de incircunciso, que não é circuncidado. Mas Davi não está falando, ele não tem a pelinha lá cortada. Não é essa a questão. O que ele está falando é, ele não tem um pacto com o Deus vivo. Como é que ele pode afrontar o Deus vivo, né? Então, após a circuncisão, separando os crentes dos descrentes, o povo que tem uma relação com Deus e o povo que não tem uma relação com Deus, mostrando que a aliança era não só com Abraão, mas com todos aqueles que descendessem de Abraão, que fossem descendentes de Abraão. Abraão foi circuncidado porque creu na promessa de Deus. E isso, como diz Hebreus, não, isso foi colocado, né, posto por justiça. Lembra do texto, nós falamos na semana passada? Foi imputado por justiça. Tá bom? Então, essa a ideia que nós temos na questão da aliança de Deus. A aliança de Deus, ela exigiu fé de Abraão. Qual é a fé que Abraão tinha que ter? A fé de que Deus faria dele uma grande nação e que da nação de Israel todas as famílias da terra seriam abençoadas. Deus fala para Abraão, eu farei de ti uma grande nação e vou abençoar todas as famílias da terra. Esse é uma prefigura, né? É uma mostra de uma promessa de Jesus vindo, né? Como que as famílias da terra são abençoadas? Através de Jesus. Então, a aliança de Deus com Abraão exige fé de Abraão. Ok? Vamos lá. Vou falar mais da circuncisão, então. Então, pensa em Isaac, o filho de Abraão. Então, Isaac, ele seria ao 8º dia circuncidado. Então, quando Isaac tivesse 8 dias de idade, ele ia lá e Abraão iria circuncidá-lo. Ele demonstra, com isso, Abraão demonstra que crê na promessa de Deus. E aí, Abraão lança em Deus o ato de salvação. Assim, não precisava Isaac ser adulto para ser circuncidado. Aí a gente começa, né? Se você viu a aula do reverendo Leandro, aí você já começa a pensar. Mas se Deus fez uma promessa com Abraão, e se a promessa com Abraão precisava da fé de Abraão, por que Isaac foi circuncidado se ele era pequeno? Aí começa já a pensar naquelas dúvidas, né? Porque as pessoas falam assim, mas se a criança não responde com fé, por que vocês batizam a criança? É a mesma pergunta do Antigo Testamento. Se Abraão, que tinha fé, e Isaac, com 8 dias, não tem fé nenhuma, por que circuncida Isaac, não espera Isaac ter lá a idade lá de menino, né, de homem, sei lá, com 18 anos, e aí vai e faz a circuncisão em Isaac? Vamos lá, a gente vai tentar responder isso com o tempo. Não precisava Isaac ser adulto para ser circuncidado, já que Deus mostra claro sinal de eleição para Abraão e os seus descendentes. Então, Abraão, ele é a demonstração dele, na descendência dele, que Deus escolheu aquela nação, elegeu aquela nação para si. Mas todos os israelitas são filhos de Deus? Não. Por exemplo. Oi? Todos os israelitas são filhos de Deus? Não.
Por exemplo, Saul, Acã, tantos maus reis de Israel, Jeroboão, que você coloca ao longo da história de Israel, que você vê claramente que não são filhos de Deus, que não é porque pertenciam ao povo de Deus que eram filhos de Deus. Mas você tem tantos outros que confirmou-se aí, né, a promessa que Deus fez a Abraão. O próprio Esaú, Deus disse, né, a gente viu agora em Malaquias, Esaú é descendente, Esaú é filho de Isaac. Né? Esaú, ele é tão descendente de Abraão quanto Jacó, mas o texto, por exemplo, que nós vimos lá em Malaquias 1, 2 e 3, está dizendo que ele amou a Jacó e aborreceu a Esaú, né? Não preteriu Esaú, não ficou na relação com Esaú. Então, desta forma, a nação eleita foi formada com um sinal, como uma demonstração. Vou voltar a falar o sinal, o que é. Igual quando você vai comprar o guarda-roupa, você deu R$300. Igual quando você olha o arco-íris, você tem uma aliança com o dono da loja. Que você pediu o guarda-roupa, o cara vai fazer o guarda-roupa e você vai pagar tudo no final. E você está dando um sinal que a tua palavra vale. É o sinal de Noé, de Deus com Noé. Você olha lá o arco-íris, você está vendo o arco no céu, você está vendo que é o sinal de Deus com o Noé e seus descendentes, nós, que nunca mais destruiria a terra por dilúvio. Ok? Desta forma, a nação foi eleita, foi formada com um sinal claro de um pacto que tinha com base na eleição de Deus, vindo pela sua graça, e um pacto que foi separado para crer nele e adorá-lo. Então, o pacto não é firmado com o batismo. O pacto é a palavra, a graça e a soberania de Deus que garante a salvação. O batismo é um sinal do acordo entre as duas partes. Qual o acordo? De que Deus seria o Deus da nação de Israel. E Israel seria totalmente devotado e amaria a Deus. Tudo bem? Posso caminhar? Tá todo mundo entendendo? Sim. Irmãos, se não entender, depois bagunça lá na frente para entender por que batiza por criança e por que faz aspersão. Alguém quer perguntar? Não vai me apresentar. Boa noite. Oi, Rubens? Tudo bom? Tudo bom, Rubens? Rapaz, A paz, meu irmão. o que acontece? Eu tenho um pouco de dúvida sobre isso. Eu assisti um pouco, não deu para mim assistir completamente o do reverendo lá. Uhum. Já aproveitando a deixa, talvez seja algumas dúvidas de alguns irmãos, é o seguinte: a pessoa realmente ela só está salva desde quando ela nasce de novo. Sim. Certo? Certo. Não quer dizer que também toda pessoa que está na igreja, seja qualquer igreja que seja salva. Eu batizando quem quer que seja criança, seja adulto, que não demonstre de maneira nenhuma, pastor, o novo nascimento. Jesus, ele disse que conhecereis a árvore pelos seus frutos. Uhum. Isso Sim. daí não daria no coração dessa pessoa uma falsa segurança? Nós não traria, para ela uma falsa segurança? Nesse sentido, eu falo, porque até no meio pentecostal, no meio da onde eu vim, era o seguinte: assim, as pessoas elas confundem novo nascimento com batismo. Uhum. Tem essa confusão. Você vai ver alguns posts dos quais eles colocam assim: ele se batizou na água, ele nasceu de novo. E nós sabemos que isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem, desde que aconteceu, né? O batismo é a decorrência, a demonstração desse nascer de novo. Decorreu, concordo, porque senão é só tomar um banho, porque não é válido de nada. Nada. Não é verdade? Vamos supor, eu falando sobre o pé do batismo. Uhum. Eu tenho meu menino aqui de 16, tenho um outro pequeno. Isso porque eles estão sendo criados na igreja. Eles estão indo para a igreja, estão sendo criados dentro da igreja. Aí eu falo assim, não, vamos batizar.
sem ele ter nascido de novo. Hum. Sem ele ter nascido de novo. Isso não vai criar para ele uma falsa segurança. Assim, não, mas eu fui batizado na igreja, é uma igreja que prega o evangelho, é uma igreja séria, então eu estou salvo sem ele ter um novo nascimento. Isso acontece, o Rubens, muito por falta de doutrinação, né? Se a igreja não dá doutrina, não explica a doutrina, o batismo nunca foi meio de salvação em nenhum lugar. Você pode pegar qualquer igreja, mesmo as igrejas que não são evangélicas, né? Mesmo a católica, o batismo na igreja católica, ela é o modo de entrada dentro da igreja, mas não é a salvação, né? O batismo é a acolhida, é o meio de entrada, mas a salvação vai se dar com a permanência e as obras daquela pessoa na igreja. A teologia católica é isso, né? A teologia da católica não é só graça, é a graça junto com as obras. Então, a teologia católica, o batismo é só a entrada. Mesmo a católica ou a ortodoxa, e aí você pode pegar as outras. Então, o batismo não é meio de salvação na igreja católica, é o início, né? É o sacramento. Você pode pegar as batistas todas, as metodistas, as igrejas todas, vou colocar no grupo para ficar mais fácil, as pentecostais, você pode pegar nenhuma vai dizer para você que batismo é meio de salvação. Então, o risco que se tem na presbiteriana é o mesmo que se tem na batista, o que você acabou de falar. Tem irmão que está achando lá que se ele for lá às águas, né, se ele for levado às águas, ele está salvo. E não é verdade. O que é a verdade é a comunhão dele com Deus e a salvação em Cristo Jesus. A água, a gente vai ver melhor, vai andando aqui, o texto é bastante slide para a gente andando. A água é o sinal visível da graça invisível que Deus fez no coração do fiel. E a confirmação pública da aliança que Deus tem com o seu povo. Aqui é o diferencial presbiteriano. Aqui é onde a gente usa a Bíblia como uma só aliança. Talvez o presbiteriano hoje, ele é conhecido muito, muito, muito pela questão da predestinação e da eleição, não é isso? O presbiteriano, eles são, né, fala de predestinação, de eleição, mas talvez o melhor título que você pode dar, a melhor marca que você pode aliancista. dar... Aliancista. É aliancista. A predestinação a predestinação e a eleição é o fim da gente, é para aquilo que fomos destinados. Eu fui destinado para adoção. Adoção do quê? Para ser adotado na família da aliança. Então, esse é o título que o presbiteriano deveria sempre pensar, né? Essa é teologia sistemática, essa é teologia bíblica, não é teologia sistemática, né? Então, a gente deveria pensar nisso. Olha, a melhor marca da nossa igreja é de sermos aliancistas. Mas vai ficar melhor. Eu sei que a dúvida existe, principalmente para os irmãos que vêm de igrejas pentecostais. Talvez esse aqui hoje tenha sido o maior enrosco, assim, né? E batistas também, né? Os batistas também não aceitam muito, não. Anda. De verdade. Dá uma bugada. A realidade, assim, pelo menos por meio, assim, entre aspas, né? O calcanhar de Aquiles do presbiterianismo é o pedobatismo. Não é, cara. É que vamos caminhando que não é. É que a gente bate demais nisso, eles falam. Mas eu vou fazer perguntas para vocês que eu gostaria que vocês me ajudassem a responder. Se não é assim, é como. Beleza. Vamos caminhando. É que eu não tô falando do pedobatismo ainda, né? Pedobatismo é a decorrência. Primeiro vamos aqui caminhar no batismo, porque aqui é uma área comum, né? Nós estamos falando de uma área comum. Todo mundo pensa igual. Né? Daqui a pouco, Cristo transforma a circuncisão em batismo, tal como ele transformou a Páscoa judaica em Santa Ceia. É isso que ele fez. Ele transformou a Páscoa, a passagem ali, a comemoração da passagem do Egito para Canaã em Santa Ceia, e ele transformou a circuncisão em batismo. É isso que ele faz. Por isso, ele cumpriu isso. A gente não precisa mais guardar a Páscoa judaica, nem fazer circuncisão por conta do batismo e da ceia. Mas beleza. Cristo é a nossa paz.
Isso. Então, aqui. Mas isso é o comum de todas as igrejas. Aqui é o comum de todo mundo. Todo mundo pensa igual nesse ponto. Né? O problema é depois. Mas como eu estou fincando desde já a minha base de Pedro Batismo, eu não sou bobo, eu já quero ensinar que não há uma mudança. Nós não acreditamos em duas alianças. Nós acreditamos numa só aliança, né? Então, o presbiteriano é a aliança que Deus tem com o seu povo. O que ele vai é reafirmando, confirmando. E em Cristo Jesus ele vai consumar a aliança. Mas vamos lá para a gente não bugar demais. Então vamos lá. Posso mudar aqui, né? Vamos lá. A questão que se levanta é, vamos fazer perguntas. Se o batismo é o sinal visível que substitui a circuncisão do Velho Testamento, ok, que Deus ele faz ali com Abraão e com a sua descendência, com Israel todo, uma aliança, e que o sinal visível dessa aliança é a circuncisão, ok. A pergunta é, por que há essa mudança, essa substituição? Substituir a circuncisão pelo batismo. Vamos lá. É pacífico entender que Deus instituiu a circuncisão como sinal de seu pacto com o seu povo. Beleza? Então, Deus instituiu isso no Antigo Testamento. Mas qual é a base para entendermos a troca do rito? Batismo por circuncisão, circuncisão por batismo. Qual que é a base? Vamos lá. Falando acerca de salvação, ato que vem pela fé e arrependimento, como a gente já viu lá em Ordem e Saúde, conversão, salvação, ela acontece como quando a fé e o arrependimento acontecem simultaneamente no coração do fiel. O nosso Senhor Jesus nos orienta dizendo: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. A gente vê bem no texto que há uma decorrência, né? É que as pessoas colocam esse E como aditivo para a salvação, crer e ser batizado. Mas o texto de Marcos 16 está muito mais nos ensinando crer e por decorrência ser batizado. Assim, se vê que a fé é o condicional, é o que leva a condição para a salvação, é a fé do eleito, tal como era com Abraão e os seus. Abraão creu na promessa de ser ele uma grande nação e que a nação dele abençoaria todas as famílias da terra. Essa foi a promessa. E ele creu. E Deus fez um pacto com ele. Quando Deus fez um pacto com ele, fez um sinal que era a circuncisão. Jesus também faz uma promessa de abençoar o seu povo, de andar com o seu povo, de ser o Deus com o seu povo, salvando na cruz. Quando a gente crê, ele faz conosco também um sinal. Qual é o sinal? O batismo. É o batismo, sinal visível da graça imerecida, vinda de Deus, tal como foi com o povo de Israel na circuncisão. É o batismo. O batismo é o sinal que Deus demonstra para todo mundo quando você vai lá, ou por imersão, ou por aspersão, ou por efusão, não estou nem discutindo o modo. Mas quando você pega a água, o elemento da água, e lança sobre a pessoa, por imersão, aspersão, efusão, qualquer modo, quando você faz isso, você está demonstrando que Deus tem uma aliança com o seu povo e está acrescentando na salvação, ou já fez isso. Você notar, né? Eu falo assim, olha, o que nós estamos vendo aqui no batismo é o sinal visível do que Deus já operou no coração desse homem. Quem é o grande exemplo bíblico de alguém que foi salvo, que você tem certeza que está salvo e não foi batizado? Quem? Tem alguém na... Oi? O ladrão da cruz. O ladrão na cruz. O ladrão na cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É claro, né? Jesus demonstra salvação plena ali. É a palavra do Senhor que não mente, está dizendo, hoje você vai estar comigo no paraíso, está salvo. O ladrão creu, lembra de mim quando entrares no teu reino. Essa é a confissão de fé do ladrão, né? E o ladrão ouve de Jesus, né? A palavra do vinde benditos do meu Pai, ele ouve de Jesus, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Onde está o batismo dele? Não tem batismo do ladrão na cruz. Mas ele foi para o céu.
Porque o condicional para a salvação é a fé, e não é o batismo. Mas a fé é a demonstração pública de salvação. Então, é o publicar a fé, é o levar a todos a fé. Tá bom? Só estou caminhando, passo a passo. Fazendo um paralelo do batismo no Novo Testamento e da circuncisão no Antigo Testamento, Warren Gruden, ele é um bom teólogo, ele diz assim, ó, no Novo Testamento, o sinal externo de ingresso na comunidade da aliança é o batismo. Portanto, o batismo é o equivalente neotestamentário da circuncisão. Então, quando a gente está falando de batismo, a gente está falando assim, olha, Jesus trocou o batismo, a circuncisão por batismo. O batismo é a marca visível, o sinal, o sacramento instituído pelo Senhor para mostrar: eu continuo tendo uma aliança com o meu povo. Aí deixa eu fazer uma pergunta para vocês que não está aqui. Mas por que Jesus troca os dois sacramentos? Troca circuncisão por batismo e troca Páscoa por Santa Ceia. Por que será? Quem arrisca aí? Por que, Carol? Por conta do exemplo vivo, não sei, Deus se mostrou lá na cruz e a gente tem que fazer o mesmo. Ter um ato público de fé. Por que, Rubens? Você acha, meu irmão? Tipo e anti. Oi? Tipo e antítipo. Não. Por conta do sangue. Os dois elementos, tanto a circuncisão quanto a Páscoa, eram dois sacramentos, não mais. Por isso é um absurdo quando pessoas querem trazer elementos do Antigo Testamento para o culto do Novo Testamento. Os apóstolos tiraram todos os elementos do Antigo Testamento no culto do Novo Testamento, por conta do sangue. Não precisa mais de sangue no Novo Testamento. Então, Cristo traz dois elementos novos, três elementos, né, que os dois da ceia se completam. A água e o suco da videira, né, ou o vinho, tanto faz, e o pão. Esses elementos tipificam a obra que Cristo consumou na cruz. Então, ele troca os elementos para mostrar para a igreja. Não precisa mais de sangue. O sangue do prepúcio do homem e o sangue do cordeiro imolado na Páscoa já foi cumprido em Cristo Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando a gente pega elementos novos ou elementos antigos, como que prefiguravam a Cristo, a gente está dizendo para Deus assim: a figura perfeita de Cristo, a cruz de Cristo é insuficiente. Eu vou voltar lá nos elementos do Antigo Testamento. É furada. É furada. Então, por isso que a gente não gosta dessas coisas das comunidades novas, quando elas colocam elementos que já foram cumpridos em Cristo Jesus. Então, o sangue foi derramado uma única vez para salvar a todos. E agora nós só rememoramos na presença espiritual de Cristo Jesus. Entendeu? O livro de Hebreus, ele retrata um pouco sobre isso. Isso. Certo? Ele fala da suficiência de Cristo, do cumprimento de Cristo. Isso. Eu concordo com o senhor também na questão do que estão fazendo hoje. Estão judaizando a igreja novamente, trazendo um monte de coisa. Dizer que o que Cristo fez não foi suficiente, que nós temos que voltar novamente. O livro de Hebreus também diz que sangue de bodes e cabritos é suficiente, né? Mas o sangue de Cristo fala do anjo, fala até do sacerdócio araônico, e fala sobre o sacerdócio de Melquisedeque, que é superior porque Abraão acabou dando dízimo. É isso aí. É exatamente isso. Exatamente isso. Então, quando a gente está falando de batismo, com substituição da circuncisão, porque a circuncisão literalmente caducou. Caducou, não precisa mais. Ela ficou caduca, ela ficou insuficiente para mostrar a obra de Cristo. Ela era um apontamento da obra de Cristo. Agora o batismo, ele é suficiente para falar da obra de Cristo. Tá bom? Posso te fazer mais uma pergunta? Pode.
senhor vai Se tiver na frente, aí eu falo, ó, espera um pouquinho que eu vou falar disso na Beleza, frente. Vai lá, tranquilo. pode falar. O senhor vai tratar sobre Colossenses 2, e 11 e 12? Não, nesse texto aqui não, a gente pode falar. Eu já expus todo ele de Colossenses, mas eu posso falar. É um texto bem difícil para falar de batismo ali, mas eu posso falar. Então, porque aqui, pelo menos em Colossenses, pelo menos uma leitura superficial, ele me deu a entender o seguinte, né, 11, e também foi circuncidado, não por intermédio de mãos, o despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo. Esse batismo não refere-se à água. Esse batismo refere-se ao batismo no corpo de Cristo. E ao batismo de Cristo. Lembra, não sei se você estava, é o próprio batismo de Cristo. A obra de Cristo começa no batismo de Cristo. Certo. Por que Cristo foi batizado? Para que ele cumprisse toda a lei. Então, ele foi batizado e a igreja se apoia na obra de Cristo, no cumprimento. Então, fomos batizados. Em Colossenses, ele vai falar: a gente foi batizado com Cristo, viveu a vida de Cristo, morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo Jesus. Tudo isso aconteceu na obra, na vida de Cristo Jesus. Então, por fé, a gente se apropria de tudo aquilo que Cristo fez. Ok? Depois toca, porque aqui eu não consigo ver o batismo na água, essa correlação. Porque assim, depois se eu me ajuda um pouco mais, por quê? Porque a parte de circuncisão, você vai pegar em Gálatas, não se aplica a nós, porque ele estava falando justamente da pessoa querendo judaizar a igreja novamente. Né? Então, outras partes também de circuncisão, Novo Testamento, do que eu quero me referir, ele fala geralmente sobre o grande problema que havia na igreja antigamente, que era os judeus entrando dentro da igreja e tentando trazer novamente a lei para dentro. Então, depende do contexto, né? O contexto de Gálatas é um e o contexto de Colossenses é outro. O contexto de Colossenses, ele é um contexto gentílico que, na verdade, eles querem trazer uma mistura de ritos do Antigo Testamento com o que nós chamamos de proto-gnosticismo. É um novo modo, um misterioso entendimento que há. Então, mas aí Paulo vai falando da suficiência de Cristo, que é o tema geral da carta. Mas, Rubens, vamos fazer o seguinte. Isso. A supremacia, né? A suficiência, a supremacia de Cristo. Deixa eu caminhar na aula aqui, aí domingo a gente senta um pouquinho, e aí a gente abre Colossenses e eu te explico. Pode ser? Fechou. Porque senão nós vamos misturar os passageiros. É que são dois assuntos, apesar de falar do batismo ali em Colossenses. Mas vamos lá. Olha lá, estou voltando aqui para a circuncisão e para o paralelo com o batismo. Se o corte do prepúcio do órgão reprodutor masculino era o sinal da aceitação na comunidade da aliança no Antigo Testamento, a partir da ordenança de Cristo, a água será o elemento evidente que mostrará que o indivíduo adentrou ao povo de Deus, a igreja invisível de Cristo. Ah, mas o camarada foi batizado e ele não era crente, abandonou depois. Já vou voltar a falar, né? A gente está falando da regra. Quem não cumpriu a regra ao longo da vida, né? Quem é exceção da regra, como Acã, que foi circuncidado, mas não era crente, no final das contas, né? Foi lá morto e julgado por Deus, e a terra abriu e engoliu ele, os filhos de Corá, que engolidos lá pela terra. Então, você tem N exemplos do Antigo Testamento de pessoas que também foram circuncidadas e que não eram cristãs não, né? Não eram crentes no Deus vivo, né? Na igreja do Antigo Testamento. E assim como acontece conosco, mas a água é a marca visível. Estou mostrando para o mundo. Este povo aqui é um povo que tem uma aliança com Deus, e nós demonstramos isso pelo lavar publicamente a pessoa. Vamos lá. João Calvino diz que é assim que se deve entender as palavras de Paulo quando, falando aos Efésios, referiu. Olha como Paulo deixa bem claro. Ó. A igreja foi santificada por Cristo, seu esposo, naquele tipo, né?
Cristo e a igreja, né? O esposo e a esposa, e lavada com a lavagem da água pela palavra. A água, então, é o tipo da obra de Cristo no coração da igreja. Então, a água ela é o símbolo da obra que Cristo faz no coração da igreja. Então, eu falando lá, ó, mais uma vez, olha, esse irmãozinho está sendo batizado aqui, ele já foi lavado espiritualmente por Deus. E mais, disse Pedro, o batismo nos salva, onde ele acrescenta, né? 1 Pedro 3:21. Não é a remoção das impurezas da carne, mas a boa consciência diante de Deus. Então, o batismo, ela é a demonstração que a vida, que a consciência agora é purificada pela obra de Cristo no coração do fiel, no coração da igreja. Tá bom? Então, até agora, o que eu falei é que Jesus, ele pegou o batismo, pegou a circuncisão e transformou no batismo. E a circuncisão demonstrava a fé que o povo hebreu tinha que ter na promessa do Messias, na promessa do Redentor, de abençoar todas as famílias da terra. E que o batismo é a crença da igreja, do povo de Deus no Novo Testamento, a fé de que Deus salvou o seu povo por meio da obra de Cristo Jesus na cruz. É só isso que eu falei até agora. É um acréscimo, é uma mudança que Cristo Jesus trouxe. Assim, eu concluí, então. Entendo que não há mérito ou poder algum na água. Quando se batiza, não tem poder. Tal como não havia no simples fato de se cortar uma pele de alguém. A ação usada por Deus está no fato de crer no Deus Todo-Poderoso que lhe deu tamanha salvação. Volto a dizer, o poder está em Deus e nós chegamos até este poder salvador por meio da fé. A circuncisão era só a demonstração disso. Assim como o batismo, a água, é a demonstração disso. Nós só estamos falando que um era no Antigo Testamento e que outro era no Novo Testamento. Se na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, a circuncisão mostrava aos incrédulos que havia um povo que cria em Deus, na Nova Aliança, como nós lemos lá, Mateus 26:28, na Nova Aliança nós não lemos não, né? O batismo com água é o sinal de um povo que foi lavado pelo sangue de Jesus e que tem agora penhor ou selo de salvação. Lembra? Penhor, sinal, selo de salvação sobre si. 28, Mateus 26:28 diz assim: porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Bom, então, estou concluindo que o mérito está em Deus, a obra é de Deus. O meio para alcançar esta obra continua e sempre continuará sendo a fé. E que nós temos que colocar a fé em Deus, tal como os antigos, os hebreus, os judeus tinham que colocar a fé em Deus, lá na promessa do Messias que viria, e nós na promessa ou na certeza do Messias que veio, né? É a mesma coisa, é só o posicionamento histórico que nós estamos. Eles estavam antes de Jesus, nós estamos depois de Jesus. Eles olhavam para o futuro que Jesus viria, nós olhamos para o passado que Jesus veio. É só o posicionamento histórico que mudou na igreja. Vamos lá. A quem deve ser ministrado o batismo? Vamos começar a complicar o negócio. Até aqui, irmãos, entenderam? Deixa eu tirar aqui, daqui a pouco a gente volta. Deixa eu tirar, olhando para todo mundo. Entenderam? Vamos lá. Beatriz, entendeu, querida? Entendi. Estou escutando e raciocinando em cima disso. Tá. O que eu quero que vocês entendam? Andrei, entendeu, Andrei? Entendi, sim. Tá. Ó, o que eu estou querendo que vocês entendam até agora? Que no Antigo Testamento, Deus tinha um sinal para o seu povo. Qual que era esse sinal? Qual que era, Guilherme? O sinal que Deus tinha para o seu povo no Antigo Testamento? A circuncisão. A circuncisão. E no Novo Testamento, ele mudou como? Quando? E para quê?
Como que ele mudou, gente? Aliás, mudou para quê? Ele mudou para o batismo. Mas por que ele mudou para o batismo? Esse é o ponto central da história. Por que Jesus mudou? Ah, porque ele quis? Eu acho que o batismo é melhor. Por causa do sangue que ele derramou na cruz? Por conta do sangue. Não há mais necessidade de derramamento de sangue. Você pode fazer uma leitura sociológica, que muitos querem entrar, porque agora a mulher pode ser batizada também, né? Então, uma leitura social, cultural. E não tem nada a ver. A leitura tem que ser feita histórica. A leitura histórica é que o sangue era a demonstração. É isso que eu quero que vocês entendam. Até aqui. Por isso é a mesma coisa que na Páscoa não precisa mais marcar as portas com sangue e tudo mais. Não precisa marcar a porta, não precisa de erva amarga, não precisa de ovelha sendo imolada. É isso aí. Por quê? Porque Cristo já é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o Cordeiro perfeito. Se Cristo não é o Cordeiro perfeito, então nós estamos perdidos. Nós estamos precisando de um outro Cristo. Entendeu? Por conta que já houve derramamento de sangue de Cristo Jesus. Tá bom? Vou lá. Alguma pergunta? Eu vou agora falar de quem que a gente tem que batizar. Aí eu entro em Pedro Batismo. Aí batismo de criança. Simbora. Então vamos lá. Essa é uma aula fácil. Eu não sou bobo, eu botei, foi o meu professor para dar aula para vocês. O Leandro Lima, ele me deu aula, né, no seminário sobre isso. Eu quero que todo mundo assista. Falei, vai assistindo devagarzinho, vai mastigando os textos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai daqui, querida. Vamos lá, então. A quem deve ser ministrado o batismo? Já que é um sacramento, que é um sinal. Primeiro de tudo, todo mundo concorda. Batistas, metodistas, assembleianos, todo mundo concorda, né? Congregação Cristã do Brasil, todo mundo concorda com isso aqui. Brasil para Cristo, ó. Os adultos devem ser batizados após professarem a fé publicamente, ou seja, segundo o entendimento bíblico de sinal do ingresso ao povo da aliança, o homem adulto que diz crer na graça salvadora de Cristo e assume publicamente tal salvação deve ser iniciado na vida cristã, para receber graça desta publicação da fé que habita em seu coração e que foi usada por Deus para lhe conferir salvação de seus pecados. Então, de modo inicial, simples, quem que deve receber o batismo? Vamos pensar, ó, todo mundo aí, né? Muitos aqui foram batizados já adultos ou já jovens, né? Com seus 18, 25, 30 e poucos anos. Então, creu no Senhor Jesus, declarou a fé publicamente. Aí cada igreja tem o seu sistema, né? Uns fazem lá o catecúmenos, fazem uma sala de preparação de batismo, outro entende que não precisa fazer nada e já declarou publicamente, já desce para o batismo. Então, cada um faz do seu jeito. Não vou julgar ninguém, cada um que entenda melhor ou pior, vai lá e faz. Nós tentamos preparar minimamente as pessoas para o batismo, ou pelo menos para pertencer à igreja, não é para o batismo, porque ninguém prepara ninguém para o batismo, viu, irmão? Tem que ficar muito bem claro isso. Ninguém prepara ninguém para o batismo. Quem faz a preparação para o batismo é o Espírito de Deus. Está lá o etíope, que falando com Filipe, desce as águas e não fez cursinho nenhum. A gente prepara a pessoa e pede para a pessoa participar da classe catecúmena para que possa entender as doutrinas básicas da igreja presbiteriana e o compromisso que ela está assumindo diante da igreja, já que não é só da igreja invisível, né? É na igreja visível. Há compromissos que você faz para pertencer ali àquele grupo de irmãos. Mas, volto a dizer, ninguém prepara ninguém para o batismo. Nós preparamos as pessoas para o compromisso assumido com a igreja de Cristo Jesus. Vamos lá. Então, nós vamos falar aqui agora, a partir de... Não sou eu não, viu, gente? Aquela época que eu tinha cabelo, não sou eu não. Só uma foto aleatória ali de batismo infantil.
Muito bem. Vamos falar então de pedobatismo, batismo infantil. Há um bom reformador contemporâneo ali, depois de Lutero, Zwingli, reformador de Zurique. Ele passou a defender o batismo das crianças com base na teologia da aliança. Então está bem posta aí para vocês qual é a base da nossa doutrina. Alguns falam assim, vocês batizam para não morrer pagão, igual católico. Não. Nós batizamos baseados na doutrina da teologia da aliança. Zwingli considerava que o batismo era correspondente à circuncisão, igual eu e você consideramos. Né? A ideia dele é a ideia de todos, né? De todos os teólogos entendedores ainda hoje. Né? Segundo o entendimento de Zwingli, os teólogos reformados têm defendido a prática do batismo infantil até o dia de hoje. Então, a gente segue o entendimento que começou lá em Zwingli e que é assumido pela IPB, pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Vamos lá. Calvino discute profundamente o pedobatismo. Se é uma matéria que Calvino se aventurou e muito a discutir, é sobre o pedobatismo. E nos esclarece que sua origem está no entendimento das promessas feitas de Deus a Abraão. Lembra? Deus disse a Abraão que as promessas que eram para ele e para os seus descendentes. A promessa de Deus seria para Abraão e a sua semente. Está lá em Gênesis 17, 1 a 10. Daí, então, se conclui que os filhos de Abraão tinham, tanto quanto ele, direito à bênção de ser povo de Deus. Com Abraão, deixa eu só fazer um entendimento histórico. Como é que a pessoa era incluída na descendência abraâmica? Como que ela era incluída? Nascia, menino, 8º dia, circuncisão, marca da aliança dele, pertenceu à família. Isso é tão sério. Citei um exemplo, né, de Davi aqui, quando ele foi lutar lá com o incircunciso filisteu, né, como isso é uma afronta. Um outro exemplo drástico e surpreendente de como Deus levava a sério a circuncisão e como ele levava a sério a circuncisão para com os filhos dos crentes é Moisés. Não sei se vocês se lembram, mas quem circuncida os filhos de Moisés? Alguém se lembra? É Zípora. É Zípora. E é a Késia que falou, né? Ô, Késia, por que Zípora, mulher de Moisés, que é midianita, que não é nem israelita, circuncida os filhos? Essa eu aprendi hoje com o reverendo Leandro, porque Moisés, ele recusou, né? Ele deixou o tempo passar, e aí ela foi e fez a circuncisão. Moisés... Pode falar. Porque ele ia deixar de... Deus ameaçou ele, né? De deixar de pertencer à família da aliança. Isso, Moisés, o grande Moisés, Moisés, né? Os teólogos mais ortodoxos tradicionais, né? Os tradutores da Bíblia dizem que esse texto de Gênesis quem escreveu foi Moisés. Moisés, o grande Moisés, ele tem os 2 filhos, Gerson e... não lembro o nome do outro. Não lembro o nome do outro. Gerson e mais alguma coisa que eu não lembro. Ele está lá metido com o faraó, com as saídas e vindas ao palácio, confronto e tudo mais, e diz que a ira de Deus está sobre ele, a família dele, e ele vai brigar com a mulher dele. Por que está sobre mim? Aí ela vai, nós não temos filho circuncidado, e ela vai e circuncida os meninos e lança em cima de Moisés aquela cena, né, de seriedade com que Deus trata a circuncisão, o pacto. Então, irmãos, a promessa
feita, é desse jeito que era cumprida. Pergunta, deixa eu lançar para vocês. Qual é a participação das crianças? Qual é o ato de uma criança? Qual foi o ato de Isaac no pacto de Deus com Abraão? O que Isaac fez? Nada. Não, mas ele deve ter feito alguma coisa para pertencer à família da aliança, não tem? Não fez alguma coisa? Não. Ele deve ter dado uma balbuciada, um testemunho de fé, alguma coisa que Isaac fez. Jacó, o pai da nação de Israel, né, o que leva o nome Israel, ele fez alguma coisa, não fez? Nadinha. Não. Nadinha. Então vamos lá. Então, vocês que estão dizendo. Vocês que estão dizendo que eles não fizeram. Mas a gente quer que as crianças cresçam, que elas testemunhem da fé, né? É engraçado isso, né? A gente pensa no Antigo Testamento. A gente não tem nenhum texto que Deus mudou a ideia do pertencimento dos filhos dos crentes na família da aliança. Mas a gente quer que muda. Vamos lá. O batismo no Novo Testamento, ou na Nova Dispensação, significa tudo quanto significava a circuncisão na velha aliança, né? Na velha dispensação. É justo, pois, concluir, grava isso aí, que a circuncisão foi substituída pelo batismo cristão. E ainda, em nenhuma parte do Novo Testamento, encontramos qualquer passagem que exclua os filhos, as crianças da Igreja de Deus. Em nenhum lugar eu tenho. Ora, sendo o batismo na nova dispensação o sinal de inclusão na Igreja, segue-se então que os filhos dos crentes hoje não têm menos direito ao batismo que tinha os filhos dos israelitas à circuncisão. Não tem. Se a analogia é correta de que Deus confirmou e só trocou o rito, o elemento, por conta da água, ele não trocou quem participa do elemento. Ele trocou qual é o elemento. É isso que a gente briga, né? A gente não briga nem por forma. Você não vai ver presbiteriano brigando por forma, viu? A gente presbiteriano aceita infusão e imersão, a gente não tem problema. A gente defende que o correto é fazer a aspersão, mas a gente não briga e aceita. Nenhuma hora vocês vão ver a gente só, não foi por aspersão, então batiza de novo. Ele não briga pela forma, a gente não briga por quem deve ser batizado, a gente briga, na verdade, pelo elemento, porque foi isso que eles trocou, o elemento. Já que não há nenhuma troca dos filhos dos crentes do Antigo Testamento para os filhos dos crentes do Novo Testamento. Você não tem um texto falando, agora os filhos dos crentes têm que crescer e chegar na idade da razão e eles mesmos professarem a fé por si próprios. Vamos lá. Pregando aos adultos capazes de discernir a respeito da fé e do arrependimento, lá em Atos 2:38, Pedro conclama, olha o texto, que eles se convertam, mas acrescenta que os filhos beneficiariam das promessas de Deus ao seu povo. E fala aos pais, olha o que Pedro fala. 34. Para vós é a promessa, e para vossos filhos, e para todos os que estão longe, e quantos chamam o Senhor nosso Deus. Então, a ideia do Novo Testamento não só não é de exclusão, como não é de não inclusão. Não há diferenciação. Não, nós não vamos mais incluir. Não tem texto, e não tem um texto que exclui. Mas a gente quer dar descontinuidade na aliança do Antigo para o Novo Testamento. Vamos lá. São 3 os argumentos para se batizar as crianças. Então, deixa eu tentar colocar isso aqui para vocês. 3 são os argumentos que o reformado ele usa para batizar as crianças. Aliás, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ó. Reformado, que leva a doutrina dos reformadores, não são todos, irmãos. É muito difícil se encontrar um batista
reformado em todos os aspectos. O batista, por exemplo, não é reformado quanto à sua teologia de inclusão no povo de Deus, já que ele, na sua grande maioria... Oi? Confirmo. É, porque eles são dispensacionalistas, não são aliancistas. Então, essa ideia de reformado, sem ser aliancista, não segue os pais da reforma. Segue uma mudança teológica que aconteceu mais à frente. Então, precisa entender, de um modo geral, o que é reformar. Agora, soteriologicamente falando, né, sobre salvação, sobre a forma de salvação, né, que é monergista e que não é sinergista, que é Deus que trabalha em nós, não é a gente que trabalha com Deus, aí os batistas são reformados. Então, depende sobre o que você está falando, né? Vamos lá. 2 deles nós já expusemos. Primeiro, as crianças eram circuncidadas no Antigo Testamento, que é o primeiro argumento. E aí há uma continuidade, logo, as crianças do Novo. O segundo é o paralelo de batismo e circuncisão. Então, você tem. E o terceiro argumento é escriturístico. Existem referências no Novo Testamento que dizem respeito ao batismo de família. Aí agora aqui, eu não quero forçar o texto, eu sempre digo isso, eu não quero forçar o texto, porque nós vamos ver textos, mas eu não quero dizer assim, olha, tinha criancinha nessa casa. Não vou falar isso. Não vou falar. Mas que famílias inteiras foram batizadas. Isso é verdade. Vamos lá. Em 3 oportunidades, famílias inteiras foram batizadas. Atos 16, 15, fala do batismo da casa de Lídia, a vendedora de púrpura, né? Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso, né? Paulo e Silas estão na segunda viagem missionária, chegam até Filipe e ela é convertida pelo Espírito Santo e batizada. Não só ela, como sua casa toda. E ela é rica, só lembrando, quando diz a sua casa, esse termo no Novo Testamento de casa é ela, a família toda e os servos todos. Todo mundo. É servo, filho de servo, todo mundo foi batizado. Na pancada só. Tá bom? E eu não vou forçar falando, aí tinha criancinha de 3, 4 anos lá no meio, provavelmente. Eu até acho que tinha, mas eu não vou forçar o texto dizendo. Só estou dizendo que é o batismo de uma família. A família do carcereiro de Filipos, né? Vocês lembram lá? Naquela mesma hora, na noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, não é levou-lhes, não, lavou-lhe os vergões dos açoites, que já Paulo e Silas tinham apanhado. A seguir foi ele batizado e todos os seus, toda a sua casa. E a casa de Estéfano também, que foi Paulo que batizou lá em Coríntios, quando ele diz, batizei também a casa de Estéfanos, além destes, não me lembro se batizei algum outro. Então, nós temos aqui 3 textos onde famílias inteiras são batizadas. Bom, então, são exemplos escriturísticos. Fora, aí não, um modo de batismo é outra coisa. Fora os 2 primeiros, né? O paralelo de circuncisão e batismo e a transposição de batismo cobrindo aí a circuncisão. As Escrituras nos ensinam que a Igreja de Cristo é o Israel de Deus. Então, se os filhos dos... a Bíblia nos ensina que a Igreja é o Israel de Deus. Quem diz isso é Paulo aos Romanos, né? Então, se os filhos dos crentes do passado eram incluídos na aliança, no pacto da aliança, não deve de modo algum os filhos dos crentes hoje ficarem destituídos dessa bênção. É uma temeridade, como fazem alguns irmãos, privarem seus filhos deste maravilhoso meio de graça. Eles conduzem os seus rebanhos a uma restrição deste sagrado benefício que Deus nos deixou. A ideia que o presbiteriano argumenta, leva e defende é: Deus tem uma aliança com o seu povo a partir de Abraão, confirmada em Cristo Jesus. Os filhos na antiga aliança eram circuncidados, sem ter eles
modo algum de resposta. Isaac não falou nada. Jacó não falou nada. Os de Jacó de Israel não falaram nada. Todos foram circuncidados. Os 7 Travou. filhos dos crentes não sejam circuncidados. Sem Ô, ter... pastor, travou. Volta um pouquinho que travou, pastor. Tá me ouvindo agora? Sim. Agora tá. Qual foi a última coisa que vocês ouviram? E Que? Quando os filhos eram circuncidados. Isso, então vamos lá. Os filhos dos crentes no Antigo Testamento eram circuncidados. Isaac foi circuncidado, Jacó, os filhos de Jacó, todo mundo. Mas eu quero que na nova aliança, os filhos dos crentes não participem da família da aliança, sem ter nenhum texto excludente. Eu simplesmente falo, não, os filhos dos crentes não podem ser batizados. É isso que aconteceu. Alguém, teologicamente, defendendo a teologia, e a gente sabe que é uma teologia dispensacionalista, eles dizem que na dispensação da igreja, nós não seguimos o modelo de Israel, seguimos um modelo agora único da igreja, que vai findar na tribulação, né, na pré-tribulação, e aí vai começar lá a última dispensação, nós vivemos a 6ª dispensação, e nessa dispensação não tem batismo para criança. Esse é o argumento. De modo bem claro, definitivo, é esse o argumento. Os dispensacionalistas dizem que na igreja não há a bênção da dispensação do batismo nessa dispensação. Tá bom? É este o argumento teológico para não se batizar criança. Todavia, sei que o pensamento dos irmãos que não batizam criança são as perguntas. Vamos lá. Como pode aquele que não professou sua fé ter a fé dos pais imputada sobre ele? Alguém saiu aqui, entrou, peraí. Vou voltar lá. Como pode aquele que não professou sua fé ter a fé do pai imputada sobre ele? A pergunta é boa, ela é pertinente, ela tem que ser feita realmente. Mas a resposta não deve ser limitada à compreensão humana, já que a palavra de Deus nos esclarece que os filhos dos crentes são sim pertencentes ao povo de Deus. Lembrando que a questão não está atrelada à herança genética, mas sim ao ensino da fé. No devido tempo, aplicará a fé ensinada aos pais no coração dos filhos, se Deus aprouver. Não é isso? Como que o crente no Antigo Testamento era salvo? Quando, por fé, eles criam naquilo que a Torá, os livros, os ensinamentos, a própria família, o templo ensinavam. E se eles creem, quando eles criam, eles eram salvos. Como que as nossas crianças são salvas? Como que as pessoas são salvas? Não é pelo batismo, assim como não foi pela circuncisão. É quando Deus, na sua graça, no seu devido tempo, aplica o ensino da fé dos pais, que os pais deram aos seus filhos, ou no coração das crianças, ou no coração já dos adultos, né, já ali, no decorrer da vida deles, e assim eles são salvos. Então, não estamos atrelando batismo à salvação, no sentido meio para a salvação. Estamos continuando na transposição de circuncisão para batismo. É a mesma coisa. Espera aí. A pergunta é pertinente. Já falei aqui. O batismo é sim um sinal da graça de Deus, mas também é um marco da aliança de Deus com o seu povo. É um ato onde os pais se comprometem a separarem seus filhos em consagração ao Deus único, como diz Herman Bavinck. Desta forma, o batismo implicava em uma atitude completamente diferente em relação ao mundo. Os filhos dos crentes têm tanto direito à promessa de Deus como os filhos dos israelitas na antiga aliança,
no rito da circuncisão. Os pais comunicam a seus filhos a fé, comprometendo-se a educá-los no Senhor, aonde ele, o Deus da aliança, se compromete a aplicar a fé do eleito como cumprimento da sua parte no pacto da aliança. A vontade de salvar ou não, a soberania em salvar ou não, é sempre de Deus. A nós cabe a responsabilidade de educar os nossos filhos no caminho do Senhor. Posso fazer uma pergunta? Deixa eu só terminar as reflexões, você já faz. Aí tem um modo do batismo, não sei se vai dar o modo do batismo, mas a gente conversa mais. Olha lá. Algumas reflexões até aqui. Fizemos um voto com Deus. Estamos cumprindo esse voto? A reflexão para o pai, né? Porque você fez um voto de educar o caminho, né? É melhor não votar do que fazer voto e não cumprir, como Eclesiastes 4:5 diz. A gente tem que meditar na promessa feita por Deus. Queremos bem aos nossos filhos, não nos privemos do melhor bem que podemos dar, que é o compromisso com Deus e a família da aliança. O que devemos fazer mais para cumprir esse voto? É uma implicação para os pais, né? Muito bem, vamos entrar em modo de batismo. Pode falar, Rubens. Então, segundo o aliancismo, quer dizer, se eu sou um crente verdadeiro, eu batizo os meus filhos, não como uma garantia de salvação, mas porque eu creio que tem uma aliança em cima deles também. Mas a salvação deles depende da soberania de Deus. Assim como era no Antigo Testamento. Nunca foi diferente. A ideia de salvação ela é única em toda a Bíblia. Ela é única em toda a Bíblia. Sempre foi Deus elegendo, salvando o seu povo. Desde lá, do claro exemplo de Noé sendo salvo pela graça, ou sempre foi a salvação soberana de Deus. Beleza. Oi? Não entendi, Roberto. Pode prosseguir. O que nós continuamos afirmando é que a aliança de Deus, no Antigo Testamento, é claramente dada aos filhos da aliança. Aí, tranquilo, né, Rubens? Você tem tranquilidade em afirmar isso. Certo. Todos os filhos da aliança, legítimos filhos da aliança, vamos falar de pessoa que você tem clara certeza, né? Está lá em Hebreus, lá, heróis da fé. Você pega Sansão, Jefté, Davi, Moisés, vai pegando vários crentes do Antigo Testamento, circuncidados ao 8º dia. Você fala, tá lá no céu, tá na galeria da fé. Deus disse que eles são homens dos quais o mundo não era digno. Né? O autor da carta aos Hebreus está falando. E eles responderam em fé no devido tempo. Os seus pais, vamos pegar um aqui, Jessé, cabia a Jessé educar Davi no caminho da verdade. Se Davi ia ser salvo ou não, essa é uma conversa com Deus, como sempre foi. Agora, Davi foi marcado para pertencer à família da aliança. Se ele vai confirmar isso com seu testemunho de fé, e ele confirmou, é com o tempo. E a gente vê os decretos de Deus na história. Mas agora, os irmãos que não aceitam o pedobatismo, eles trazem um elemento novo. E eles justificam os elementos. E aqui é o posicionamento escatológico. É o posicionamento escatológico. Batismo tem tudo a ver com escatologia. Né? Não sei se vocês já ouviram sobre isso, mas é isso. Batismo é um assunto escatológico. Por quê? Porque o povo aliancista é o povo que Deus tem para si e que Deus vai perseverar neles até o fim. A ideia de dispensação, deixa eu colocar, eu falei muito rápido, talvez você não ouviu falar sobre isso, né?
Não você, todo mundo. Não o Rubens, né? A dispensação é Deus, ele faz 7 dispensações com o seu povo. Jesus, o final de Jesus é o final da quinta, a entrada de Cristo é o final da quinta dispensação e o início da sexta dispensação. E quando vem a dispensação nova, o povo de Israel é esquecido, é deixado de lado, e agora Deus vai olhar para os gentios, para a igreja. Quando Jesus voltar, ele vai levar a igreja e vai voltar o olhar para o seu povo. E aí ele começa a 7ª dispensação. E aí tem tudo aquilo dos tribulacionistas e tudo aquilo. A marca do batismo é a marca só da igreja para quem crê, para o adulto. Aí, cara, tem uma pergunta muito dura para fazer. Muito dura. Se alguém tem filho aqui pequeno? Ninguém tem filho pequeno aí. Kézia, você tem filho, querido? Não, não tem. Não tem? Alguém tem filho pequeno aí ou a Manuela? Mas a Manuela já tá. Tá. Pensa que você tem seu filho ali de 3 anos. E você não acredita em Pedro Batismo, na ideia de salvação, né, pertencente à família da aliança, os filhos dos crentes. E seu filho morre. Então pensa lá, ele tem que confirmar o ato de salvação pela declaração pública de fé. Ele vai para o céu ou para o inferno? Repete a pergunta aí, pastor. Você não acredita, a pessoa não acredita em Pedro Batismo. Certo. Não acredita. Aí, o Rubens, a criança tem 2 anos de idade, dá uma meningite nela, e infelizmente essa criança morre. Aí a criança morre e foi para onde? Se for um eleito, foi para o céu. Não, você não é, você não é, você não é, como é que fala? Você não é aliancista, você é dispensacionalista, você é pentecostal. Vai para o inferno? Sem fala. Sim, Mas qual é a base? do inferno. Mas qual é a base para a gente falar se ela foi para o inferno ou não? Porque ela não Não tinha fé? não foi salva. Dentro da linha Ela comum não professou a fé publicamente. porque até então ela é inocente. Segundo o que se acredita lá fora, é o seguinte: ela, uma criança de 2 anos, se ela morrer, ela vai para o céu. Nem só de 2 anos, não. Ela vai para o céu porque Jesus disse: vinde a mim, os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Eles pegam esse texto afirmando que essa criança ela é inocente, como ela não tem maldade, não é bem essa palavra malícia, não pode ser imputado os pecados nela, então ela está salva. É isso que você acredita. Então era melhor os pais matar os filhos até na idade, antes da idade da razão, os filhos deram de céu, né? Concordo com você. Dentro dessa linha é melhor matar. Matar os filhos. Outra linha de raciocínio entrando nessa fase aí, que não pode, é que as pessoas falam o seguinte: dentro dessa inocência, se vamos supor, o senhor vai ser missionário, você vai lá numa ilha deserta onde só tem índio que nunca escutou Jesus falar, nunca escutou falar de Jesus. Aí você vai lá, prega o evangelho, tem 500, você prega o evangelho só uns 5 versos, então você condenou o resto do inferno. Dentro desse entendimento, eles são tão inocentes porque então não tinha estudado. Era melhor então não pegar. Não era porque você acabou salvando só um e condenando os 499. Sabe o que a gente fez com o pecado original nessa história toda? A gente acabou com o pecado original. Acabou com a representação negativa de Adão. A gente disse assim, não, cada um. Vocês estão vendo que, na verdade, a ideia toda da discussão é uma ideia humanista, é uma ideia de interpretação humanista, onde o homem é que tem o controle de salvação, não, o batismo é o reflexo, o Pedro batismo é o reflexo do. E agora, o que fala para a família do. Ah, morreu inocente, foi pro céu. Mas se ela inocente pro céu, ele já morreu antes, então ele já tá pro céu direto. É bom a gente não fazer filho, porque. É bom não fazer filho, acabar, a igreja acabar, vamos acabar, né? Aí o inferno estagnado dentro dessa linha. Entendeu? Então, a gente, é o que eu tô falando, o pedagogismo é uma argumentação muito dos reformados, que que reflete muito bem a estruturação do Antigo com o Novo Testamento e que responde a dilemas existenciais muito grandes. Se uma pessoa, e eu tive essa
coisa triste, eu vivenciei isso não faz muito tempo. Tinha um seminarista na igreja, o nome dele era Gilmar, as crianças se lembram bem, já não são mais crianças, os adolescentes se lembram bem. O Gilmar, ele teve uma menininha que nasceu com uma má formação, não tinha os 2 rins. Então ela viveu 57 dias na UTI, fazendo hemodiálise lá, mas não suportou, era muito, humanamente falando, né? Era claro que seria isso. Não, né? Se Deus quisesse, poderia fazer sua obra sobrenatural, mas era, né? E aí ela morreu, e no culto de louvor a Deus ali, no culto fúnebre, de modo categórico, eu pude falar para a mãe e para o pai, olha, a Júlia descansa em Cristo Jesus. Ela é uma filha da aliança. E ela não foi batizada, hein? Ela não foi batizada. Não fui lá na UTI batizar a Júlia. Qual é o meu argumento bíblico para falar isso? Que a promessa de Deus a Abraão e que Pedro diz à igreja e que a demonstração do batismo de famílias me afirma, me ajuda a consolar os que choram os filhos dos crentes têm tanto direito na nova aliança como os filhos dos crentes tinham na antiga aliança. Então, é uma continuidade. E nós somos aliancistas e defendemos o aliancismo. E isto é o que dá mais significado à história da igreja. Guardados, selados para o dia da redenção. Mas e se a pessoa desviada, ela não era crente. Nasceu na igreja, mas não era crente. O que tem um monte. Mas quem é que tem esse controle? Quem é que sabe quem é crente, quem não é? É Deus. Não era no passado, como é no presente. É sempre Deus que dá ou não a salvação. A salvação é uma livre ação da vontade dele. E o batismo, ela é a confirmação da fé do adulto e da promessa de Deus salvar o seu povo, inclusive os descendentes dos filhos da aliança. É isso. Perguntas? Deixa eu olhar para vocês, vamos discutir mais. O que acontece? Posso passar meu entendimento que eu sempre tive sobre o batismo? Nós estamos batendo um papo. Pode falar. Que eu acredito assim, que como a gente veio do arminianismo, né, nem vou falar do pentecostalismo, porque o pentecostalismo não sabe nem quem é armínio. Que a gente veio, tá? Eu vim do arminianismo, depois eu entendi o armínio, muito pouco, estudei muito pouco sobre o armínio, entendi um pouco sobre ele. Tinha que o Agostinho debateu lá, que a igreja católica, pelagianismo, depois ele deu uma arrumadinha. A boa parte do pentecostalismo é tudo semi-pelagianismo. O que acontece? Se dentro de das vertentes das quais eu vim, do que eu estudei um pouco, é o seguinte: não teria como eu, Rubens, batizar o meu filho até com que ele se professasse. Não estou falando de aliancismo. Professasse a fé. Então, o meu papel hoje, como pai, é explicar para ele, é ensinar para ele, não somente com palavras, mas como exemplo, que ele precisa se converter. Eu sei que o se converter não é uma obra dele, é uma obra de Deus, na qual eu, fora dele, eu estou orando a Deus, pedindo para Deus, para que Deus tenha misericórdia e abra o entendimento dele. Ele professando a fé, ele entendendo, ele não só indo para a igreja, porque eu estou indo, a realidade é assim, muitas vezes os meninos, a molecada, o Gustavo começou, o mais velho que o senhor viu, ele começou a ir para a igreja comigo desde os 3 anos de idade. Então, ele vai para a igreja muitas das vezes porque eu vou, porque virou um costume nele. Virou um costume nele. Então, assim, eu nunca vi ainda na Bíblia, eu não estudei, eu sabia que os presbiterianos eram aliancistas, peguei muito pouca coisa na internet mesmo, nunca peguei a fundo, nunca vi, fora o que o senhor está passando, para me batizar o meu filho, assim, não, vamos batizar ele para isso, porque o meu entendimento sempre foi isso: se batiza aquele que nasceu de novo, aquele que começou e que entendeu que Cristo, né, que entendeu que Cristo morreu por ele, e que agora ele vai professar a fé em Cristo, ele tem que se batizar. Antes disso, não tem uma validade em si para ele.
Era esse o entendimento, eu acho que de alguns irmãos aí também. Uhum. Correto. Correto, eu sei. Eu sei que é assim. Eu sei que é assim e eu não tenho pretensão nenhuma, Rubens, de fazê-lo engolir goela abaixo. Batismo não é uma matéria de basilar para a fé cristã. Ela não é basilar. Se você me dissesse, inclusive, assim, ó, eu não acredito que eu escolho Deus, que Deus é que me escolhe. Eu não aceito esse negócio de eleição. Eu amei Jesus, eu sirvo Jesus, e eu escolhi Jesus. Eu falo, amém, irmão. Tudo bem. Sem problema nenhum. Sem problema. A grande questão a grande questão mesmo, e no contraponto, né, vamos dizer, eu não consigo achar um argumento lógico para não batizar os meus filhos. Eu não consigo achar. Olhando toda a argumentação, salvo se eu largar a mão do aliancismo. Do aliancismo. Aí eu vou ter que ser dispensacionalista. E se eu for dispensacionalista, aí, na verdade, a mudança é completa. Porque o aliancismo e o batismo, Pedro batismo, se torna muito claro dentro da predestinação. Fica bem mais claro. Opa, é lógico, se Deus quiser salvar, ele vai, não tem dificuldade nenhuma. Eu vou ensinar o meu filho o caminho que ele deve andar, Deus que vai fazer ou não. E nesse ponto é comum, viu? Os irmãos pentecostais apresentam seus filhos aí, eu preciso ensinar meu filho. De modo prático, é comum. Batistas, presbiterianos, pentecostais, são tudo comum. Todos vamos ensinar o filho no caminho que deve andar, e é Deus que salva. Nesse ponto é comum. Entendeu? Mas o porquê disso e a segurança que traz na palavra, o aliancismo, ele nos ajuda a entender mais. Eu acredito, assim, o entendimento do pé do batismo, então, ele está alicerçado no aliancismo. Completamente. Entendeu? Se nós não tivermos, aqueles que não tiverem uma base, o senhor fica muito. O senhor já nasceu num berço presbiteriano, como nós já conversamos. Então, assim, a linha de raciocínio do aliancismo, ela vai cair em cima do pé do batismo. Isso é lógico. É lógico. É uma decorrência. Por quê? Sabe por quê, Rubens? Que não só é lógico, é uma decorrência, porque assim, ela nasce, é porque Deus tem duas, né? Aliás, só dando um dado histórico, né? Os irmãos queridos que apropriaram-se do termo dispensação, o dispensacionalista, é um termo reformado também, viu? Só apropriado do termo reformado. Mas Deus já tinha tido uma aliança com Adão, que eles chamam de a primeira dispensação, e uma reafirmação dessa aliança, que nós chamamos de aliança com Noé, e depois ele faz e refaz com Abraão, né? Então Deus vai reafirmando, e aí o que os irmãos vão chamando de dispensações. Então, quando ele faz a aliança com Abraão, a aliança da igreja do Antigo Testamento, a marca, a demonstração visível é a circuncisão. E se Cristo trocou a circuncisão pelo batismo, se lá é isso, se lá era batismo, se lá era circuncidado criança, a pergunta é, por que eu não batizo criança? Eu vou falar uma pergunta para você, eu vou te dar uma carta de ouro. Aí você vai botar o presbiteriano na parede. Vou dar uma carta de ouro para você ver como é que eu tô limpo no meu raciocínio, e a IPB, aí ela tem bagunça e discussão. A bagunça da IPB não é de ordenação feminina. A bagunça, quando eu digo é discussão, né? Aqui é uma discussão. Quer ver, ó? Você é dispensacionalista. Aí você pega um aliancista e fala assim, ó. Se vocês batizam criança, por que vocês não dão a ceia para as crianças? Que dificuldade que vocês têm de dar a ceia para as crianças? Você batiza a criança? Porque ela não tem a fé. Não pode usar esse argumento. Você não pode usar esse argumento. Aí sim você vai botar o presbiteriano e falar assim,
Ih, rapaz, é verdade. Aí você tem duas vertentes dentro da igreja. Uma que até hoje, como eu não dou, obviamente, eu sou subscrito à minha igreja, né? Eu não vou, mas eu acho que as crianças deveriam tomar a Santa Ceia. Minha opinião é que as crianças deveriam participar. Porém, há uma grande vertente, e muitos defendem, e são claros usando o texto de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, onde que para a ceia, aí há uma prescrição, não é uma descrição, uma prescrição, é um imperativo, que examine-se o homem a si mesmo e coma. Aí quem diz, como eu, que a criança deveria participar, fala assim, e agora? Como é que você responde esse texto de 1 aos Coríntios 11? E aí é difícil. Então, você está vendo que é um assunto bem... Mas, no final das contas, agora, todos os presbiterianos, genuinamente presbiterianos, vão falar, você tem que batizar crianças. Não é lógico. Se a gente é aliancista, é batizar criança. E, aliás, deixa eu falar para você, o grande problema dos nossos irmãos pentecostais não está na dispensação. Eles não sabem disso. Mas eles não batizam por conta da Igreja Católica, por conta do contexto católico. Eles não querem ser confundidos com os católicos. Não vai batizar criança para não morrer pagão. Então, esse é o problema. Os irmãos, pode perguntar, né? Até às vezes pastores não sabem explicar que não batizam uma criança por conta que eles são dispensacionalistas. Eles não batizam, não, nós não somos católicos. Não, presbiteriano não tem problema. Entendeu, Rubens? O que eu quero nessa aula é aula de teologia. Essa é uma aula que eu não quero convencer ninguém. Esta não é uma doutrina basilar, fundamental. Sem isso, não vai para o céu. Não. Essa é uma doutrina igual a predestinação. Eu acho, igual quando você aprendeu, que a sua cabeça fez assim, meu Deus do céu, se esses caras estão certos, eu vou ter que mudar meus conceitos. Eu acho isso, cara. Se o presbiteriano está certo, as coisas têm que mudar. E aí você fala assim, e agora? Eu vou ser sincero para a questão da predestinação, que eu não escolhi a Deus, que foi Deus que me escolheu, que eu sou um miserável, que eu não sou bom. Isso daí entrou na minha cabeça muito mais fácil. Para mim, muito fácil. Fala assim, como o que eu peguei do reformado, se eu posso dizer assim, na parte da soteriologia, eu concordo. O que eu nunca peguei a profundo, pastor, para estudar foi a parte do aliancismo. Segundo essa linha de raciocínio do aliancismo, eu concordo com você que ela tem uma lógica e tudo vai englobando, seguindo ela. Ela vai entrando tudo bonitinho, é igual a tulipe. É um ciclo lógico ali, um vai dar no outro, não vai ter jeito. Agora, a questão do pé do batismo, você tem que ter uma base do aliancismo. Esse aliancismo, eu não estudei ele profundo. Depois, se o senhor, para mim, você puder mandar uns vídeos de explicação... Isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ouça primeiro. Pega a aula, um dia que estiver tranquilo, 1h30. Assiste a aula do reverendo Leandro. Assiste a aula. O Márcio assistiu, né, Márcio? É bem lógico, explica muito bem. Dá bem bastante. Sim, assisti, muito bom. Eu estava na empresa na hora do meu almoço, eu acabei que lá é uma bagunçada terrível. Isso, não faz isso não. Não faz isso não. Aí eu dei uma vista. Quando eu cheguei em casa, tive que fazer umas correrias para a mulher, acabou não dando tempo. Mas eu vou pegar. Eu vou pegar e se tiver outro material, você me manda. Tem bastante material. Eu tenho bastante material, te mando. Fechou. É só para não prolongar a aula aí pro pessoal. Não, tá tranquilo, eu vou parar por aqui. Tá muito bom, já é 10:10. A semana que vem eu termino a parte de modo. Aí modo é outra coisa. Aí a turma quer bater em nós, porque a gente quer fazer a aspersão também, né? Que não quer mergulhar a pessoa na água. Aí vai entrar naquele negócio lá que quando a gente vai... Eu já batizei pessoas, né? Aí a gente, quando vai emerger na água, tem que colocar o corpo todo, né? Até a cabeça. Aí eu já vi o Nicodemos falando assim, mas se vocês não molhar, não afundar a cabeça da pessoa toda, vocês batizam de novo, se a gente só molhar? Eu já vi ele falando um pouco sobre isso. Ou melhor, uma piadinha, é dele também. Ele fala assim, o grande problema de aspersão e imersão é que nunca a língua é batizada, né? Faz assim, ó, os irmãos fazem assim, o outro joga, aí a língua fica sempre no problema, que aí não muda. Falando. Não, mas tranquilo. Obrigado aí pelas informações aí. Desculpa aí atrapalhar um pouco, porque eu quero entender. Não, mas enriqueceu, as participações enriquecem. Muito bom.
Perguntas, queridos? Mais perguntas? Beatriz, e aí, Beatriz? Você está quietinha hoje só? Você fica dando aula de inglês aí e ouvindo a aula, você não vai conseguir as duas coisas, Beatriz. Não tô dando aula, não, eu tô prestando atenção. É que, na verdade, eu ouvi o senhor, compreendi, agora eu tenho que ouvir o outro lado. Então, eu não fico dando muito pitaco, entendeu? Realmente enriqueceu muito isso que o Rubens falou. Muito. Eu preciso. Porque eu não vim disso, né? Eu vim tipo, batiza a pessoa que crê. Realmente é um sinal de que a pessoa creu. Não, a Aí gente também. Então, até compreender que criança também tá dentro disso, vai levar um tempo, mas vamos lá. Todo mundo, viu, gente? Todos os pentecostais e batistas. Batista, então, eu nem sei como que a Carol tá aqui. Eu nem sei. Porque até agora o cara fala batista mesmo, de raiz. Aí é brabo o cara fazer. O pior de tudo é quando você começa a ver e realmente não tem lógica pro não batismo da criança. Aí eu quero morrer, porque peraí, por quê? Eu preciso achar uma coisa que me fale que não é para batizar. É brabo. Você vê que a sua cunhada Camila, aí o católico que vem já até gosta. Beleza. Fica todo feliz. Aí, fica a Camila, que era católica, ela fala assim, nossa, pastor, antes de você ir embora, você vai batizar meu filho ainda. Entendeu? Aí já fica com aquele negócio do... Aí é uma cultura, é a questão da cultura, mas a gente não pode ser movido por cultura, né? O que é a razão, a regra de fé e prática é a palavra, e não a cultura. Mas eu vou falar uma coisa que me ajudou, assim, desde o início do reverendo Leandro, ele falou uma coisa que me desarmou como batista, né? Ele falou que a ausência do batismo não condenava ninguém, era a ausência de fé. Isso. Então, que é mesmo um selo. A questão é uma aliança. E aí você se desarma, né? Porque não é um ato por salvação. É um ato apenas de tradição, de fé, de selo. Isso, é o que a gente está falando, é o que eu falei com o Rubens. Essa não é uma doutrina. Se você dissesse para mim assim, ó, não, Jesus salva, mas o homem tem que fazer também tal coisa para ser salvo. Não. Aí nós não conseguimos sentar na mesa. Aí nós vamos brigar. Aí vai para a apologética de esse é certo, esse é o certo. Se você for falar com o católico vai falar, é crer e fazer as obras. Então aí você briga com o católico. Você fala, não. A obra ela é uma evidência da salvação. Ela não é a salvação. Domingo, nós vamos colher oferta lá para o pessoal lá da coisa. Eu falei, olha, a escola ela é um meio, ela não é o fim. Se as pessoas reduzirem a escola ao fim, aí a gente está fazendo aquela missão socialista, uma missão integral, né? A missão por social. Vamos dar cesta básica? Não. Isso é tudo meio, não é o fim. O fim é Cristo e a sua glória. Tá bom? Ó, a criançada aí, a molecada fica tudo olhando assim, meu Deus, esses caras estão viajando. Muito bom. Andrei, Guidinho, todo mundo aí, Guilherme, Davi, Cacá, Gabriel, Lucas, tudo bem, queridos? Giovana. Todo. Cadê a Giovana? Giovana, tá indo aí? Tá, né? Deu para somar um pouquinho mais na aula. Eles todos já tiveram essa aula na Breve Catecismo. Todos eles ficam quietos porque eles já tiveram toda essa aula. É vocês que estão aprendendo mais aí. Giovana, acrescentou mais um pouco, querida? Sim. Então tá bom. Muito bem. Eu só fiquei um pouco confusa. Então os bebês vão pro céu ou vão pro inferno?